O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, hoje nós temos a graça de celebrarmos a solenidade, um dos dogmas da bem-aventurada Virgem Maria, a sua imaculada Conceição. Esse folhetim da missa que você está com ele, você pode levar para casa, para depois continuar meditando as leituras, onde também hoje nós colocamos nesta solene liturgia de Maria as capelinhas de Nossa Senhora de Fátima, que hoje, com aquelas zeladoras, rezam conosco esta missa, e também por aqueles que estão se consagrando a Nossa Senhora no dia de hoje. Maria, ela é imaculada. Imaculada Conceição é o tema da liturgia de hoje. Significa que Maria foi preservada da mancha do pecado original. Nós já nascemos com o pecado. Nós nascemos feridos pela mancha do pecado original. Deus, que tudo sabe, que tudo pode, predestinou a bem-aventurada Virgem Maria sem merecimento dela.
sem méritos de Maria. Maria foi preservada por graça de Deus, para ser a mãe do Redentor. Ela foi escolhida por graça, preservada por graça, para gerar aquele que tira o pecado do mundo. Maria foi concebida como qualquer criança. Maria nasceu como qualquer criança nasce, do amor conjugal de Joaquim e Ana. Mas no momento da sua concepção, Deus, nos seus desígnios inefáveis, quis e preservou Maria da mancha do pecado original. Hoje nós ouvimos, na primeira leitura do livro do Gênesis, que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre o pecado original. Lá nós entendemos que entre Maria e o diabo há uma inimizade. Diz o texto da primeira leitura, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a minha. Qual é a descendência desta primeira leitura? A descendência da serpente é o pecado. A descendência de Maria é Jesus, aquele que vence o pecado e a morte. Portanto, entre Maria e a serpente, simbolizada aqui, que é o diabo, não há convivência, não há espaço, há uma inimizade. No Evangelho de hoje, nós vamos ouvir uma saudação. Você sabe que na Bíblia, o termo angelos, anjos, significa mensageiros. E entre os anjos, existem 3 que são arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Esses são os enviados de Deus para grandes missões. E o arcanjo Gabriel faz a Maria a maior saudação que uma pessoa humana poderia receber. A saudação que também beneficia a cada um de nós. O arcanjo diz a ela: alegra-te, cheia de graça. O texto original do grego, ele tenta traduzir que Maria é aquela tomada pela graça. Ela é plena, toda cheia da graça de Deus. Se ela é a toda agraciada, significa que nela, diferente de nós, que temos uma tendência para o pecado, na cheia de graça, não há espaço para o pecado. A igreja sempre acreditou que Maria é concebida imaculada. Sempre. Num determinado momento da história, o Papa vai então pegar isso que a igreja já acredita, já celebrava na liturgia, até em alguns lugares já celebrava muito antes do dogma. E a igreja, fazendo esse caminho, o Papa então vai proclamar isso que
já era crido, que já era celebrado num dogma. Maria é concebida imaculada. A igreja sempre acreditou que Maria é a toda santa, em grego, Panagia. Maria é toda santa. Panagia Theotokos, toda santa, mãe de Deus. Lembremos também, e é importante lembrar, para a gente ter uma devoção pé no chão. Maria também foi salva por Cristo. Porém, diferente de nós, que trazemos a marca do pecado, Cristo não deixou que nada dela fosse tocada pelo pecado. É isso que nós celebramos hoje, que Nossa Senhora, pela graça de Deus, pela cruz de Cristo, pela sua ressurreição, foi preservada do pecado. Olhemos o que diz a bula do dogma de Maria, a bula que instituiu esta festa de hoje. Ela já era comemorada no dia 8 de dezembro e foi definida como uma festa universal, uma festa grande, em 28 de fevereiro de 1476, pelo Papa Sisto IV. Mas o dogma da Imaculada Conceição foi definida pelo Papa Pio IX, no ano de 1854, através de uma bula chamada Inefabilis Deus. E cito agora uma parte dessa bula. O Papa vai citar o caminho que o seu predecessor Papa já estava fazendo, com que Alexandre VII, o Papa que o antecedeu, nosso predecessor, exprimiu o verdadeiro pensamento da Igreja. De fato, ele declarou que, desde a antiguidade, a piedade dos fiéis para com a Beatíssima Virgem Maria havia crido que a sua alma, desde o princípio, desde o primeiro instante da sua criação e da sua infusão no corpo, por uma especial graça e privilégio de Deus, preste bem atenção nessa palavra, em vista dos méritos de Jesus Cristo, seu Filho e Redentor do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Nesse sentido, celebrada esta solenidade da sua conceição, em vista dos méritos de Cristo. Portanto, tudo em Maria é para Cristo. O terço, o rosário que você reza, dizendo muitas vezes Ave Maria, é em vista de Cristo. Ou seja, Nossa Senhora é uma obra-prima de Deus. E nós somos agraciados por contar com a sua maternal intercessão, constante e amorosa, preservada para ser mãe do Filho de Deus, que é uma missão de Maria. Nossa Senhora, portanto, é a primeira salva por Cristo. Isso nos ajuda a viver melhor o tempo do advento, nos preparando para o Natal, que é o sol que nasce. Cristo é o sol
que nasce para nós. A conceição imaculada de Maria é como esse sol, que antes de nascer, já preservou Maria da mancha do pecado. Antes de Jesus nascer, ele já preservou a sua mãe da mancha do pecado original. Nesse tempo do Advento, Maria é aquela que nos ajuda, que nos ensina a receber Jesus no Natal. Por isso, um dos símbolos do Advento é Maria grávida, grávida de esperança, grávida porque aquele que ela traz no ventre vence o pecado, aquele que ela traz no ventre é a esperança para toda a humanidade, a esperança que vence qualquer desânimo, qualquer dificuldade. O nascimento de Jesus é uma luz que transforma a vida de todo fiel, de todo batizado. Voltemos ainda para a primeira leitura do livro do Gênesis. Deus chama o homem, Adão, que estava ali envolvido no pecado. Ele se esconde, mostrando que ele quebrou a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. E quando a gente está assim, a gente culpa a Deus e culpa os outros, como é esse texto da liturgia de hoje. Fica um jogo horrível de empurra, onde ninguém assume os seus crimes, onde ninguém assume os seus erros, onde ninguém assume os seus pecados. Tem muita gente que faz isso, eleva os seus pecados ao quadrado. Quando eu não tenho a coragem, a dignidade de assumir os meus erros e meus pecados e colocar a culpa no outro, jogar para o outro, eu estou colocando os meus pecados ao quadrado, em gravidade. Adão diz para Deus quando procura, porque ele se esconde. Na primeira leitura, Adão, envolvido no pecado, está com medo, está longe de Deus, se esconde, está nu. Esta é a consequência do pecado. E quando Deus o encontra, porque Deus é aquele que procura todo pecador, Adão diz assim: foi a mulher, foi ela que me trouxe o fruto. Adão não assume a sua participação, coloca a culpa do outro na mulher. Deus então vai até a mulher, que também faz o mesmo caminho de Adão, foi a serpente. Nós somos sim tentados pela serpente que é o diabo, mas quando você, católico de meia tigela, tem a coragem de dizer que você fez isso por causa do diabo, você está dizendo que a graça de Deus é menor do que a tentação do diabo na tua vida. Nós não podemos dizer que foi o diabo que nos levou a isso. Nós podemos dizer que ele nos tentou, que ele nos seduziu, mas quem decide cair sou eu, é você, porque a graça de Deus em nós, os sacramentos que Ele nos dá, é maior, é infinitamente maior do que o pecado que nós escolhemos cometer. Esse pecado dos nossos primeiros pais geraram uma consequência, uma mancha. Por isso que Deus diz: porém inimizade
entre ti e a mulher. E a mulher. Em Caná da Galileia, Jesus chama Maria de mulher. Ao pé da cruz, Jesus chama Maria de mulher. Mulher, eis aí o teu filho. No livro do Apocalipse, ela é a mulher revestida de sol. Não existe acordo entre Maria e o pecado. O diabo ri da gente, das nossas quedas, mas o diabo nunca vai rir de Maria. Por isso o diabo odeia Nossa Senhora, que por ser uma criatura menor do que ele, que é angélico, no entanto Maria é criatura derrotou. Ela pisa na cabeça do diabo, na cabeça da serpente. Ele nunca pode brincar com Nossa Senhora, que é toda pura, panagia, toda santa. O ventre de Maria, durante 9 meses, carregou Jesus. Como que um ventre desse não devia ser preservado? Não deveria ser imaculado? Porque carrega Maria, porque carrega Jesus. A sua ficha já caiu? E quando você recebe a Eucaristia, você, como Maria, está carregando Jesus? Que você, como Maria, se torna um lugar, um sacrário, onde Jesus está habitando em você. Nós nos tornamos mais santos, mesmo com os nossos pecados, quando Jesus habita em nós. É algo inexplicável. Quando comungamos, Deus está em nós, como Maria o recebeu. Voltemos para o Evangelho de hoje, que você conhece, que é o Evangelho da Anunciação do anjo à Virgem Maria. E aqui ele vai mostrar por que ela foi preservada do pecado original, por causa da missão que Deus predestinou a ela, de ser mãe do Salvador, e consequentemente na cruz, nossa mãe. Nossa Senhora é uma coisa muito bonita do Evangelho, que a gente, talvez pela devoção a Maria, esquecemos um pouco, que Deus consulta Nossa Senhora. Apesar da graça que ela carrega, da sua Imaculada Conceição, Deus não tira dela a liberdade. Ela, Nossa Senhora, vai refletir se quer, se aceita. Ela é livre para dizer sim ou não, mas ela disse sim. Eis aqui, sim. A serva do Senhor, sim. Faça-se em mim, sim. Segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Oxalá que Maria, nessa missa, possa pelo menos nos ajudar nisso, de sair daqui, e ela ficaria muito feliz, dizendo isso para o seu filho: ó Jesus, eu também, como tua mãe, faça-se em mim, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. O modo que o anjo saúda Maria é diferente da saudação normal que devia acontecer aqui. Se esperava que ele chegasse nela e dissesse: Shalom, Maria. Essa é a saudação comum. Mas ele vai dizer: que caritomene, ou seja, alegra-te, cheia de graça. Ela é a alegria de todos aqueles que antes dela, os profetas e todos os outros, esperavam esse momento de alegria. Termino essa homilia dizendo uma frase que nós já conhecemos, poética, mas muito
significativo. Deus juntou toda a água e um dia chamou isso de mar. Deus juntou todas as graças e no outro dia chamou de Maria, a cheia de graça. Nela não há lugar para o pecado, porque ela é cheia de graça. Portanto, meu irmão e minha irmã, a graça é mais forte que o pecado. A luz é mais forte do que as trevas. E Cristo é aquele que nesta força vence o diabo. Convido a você, deixe Cristo, deixe a sua graça vencer em você o que te impede de caminhar. Mas Ele também, como contou com Nossa Senhora, Ele conta com a sua colaboração para que a graça dele aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.